Se você tem medo de boletos, de contas, você não está pronto para prosperar. Gente, eu vou contar o que aconteceu comigo, tá? Pra vocês entenderem que tem fundamento que eu tô falando. Primeira coisa, antigamente, eu morria de medo de sair do tal do MEI. Eu falava, não, eu só posso faturar até tanto, porque se eu faturar a mais, vou pagar mais impostos. Gente, desculpa, mas que pensamento ridículo. Isso vinha de mim, incrivelmente. Como eu pensava pequeno, eu tinha medo de contas, de pagar mais impostos. Uma das pessoas comentou aqui, né, dos seguidores, comentou aqui num dos meus vídeos, que rico não paga nada parcelado, não divide nada no cartão. E aí eu gravei um vídeo falando que isso é uma grande besteira. Mas eu já tive esse tipo de pensamento pequeno. Tudo eu pagava no débito. E mesmo depois que eu, né, comecei a ter uma vida melhor, mesmo com muita grana no banco, eu ainda assim não utilizava cartão de crédito. Tudo que eu ia fazer, eu usava no débito. Tipo, não tem o valor lá na conta, de repente tá preso no investimento, alguma coisa assim, eu não vou comprar. Se tiver no débito, bom. Se não tiver, o meu dinheiro vai ficar bonitinho lá rendendo. E aí, quando eu comecei a namorar o João, um assessor de investimentos, ele falou assim, Giana, você tá fazendo tudo errado. Quem sou eu pra falar do seu dinheiro? Você tem suas conquistas, seu dinheiro, mas deixa eu te explicar um jeito que é melhor pra você fazer as coisas. E aí ele foi me explicando, e isso eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu já gravei um vídeo explicando, né? Senão fica redundante. Vai lá e assiste no feed. Mas, o que eu quero dizer sobre ter medo de contas, de boletos? Gente, isso é um pensamento muito pequeno. E hoje eu vejo que realmente é. Na época eu achava que eu tava arrasando com esse pensamento, tá? Depois eu tive que realmente, né, trocar meu MEI. Agora, tenho empresas que são limitadas, aí também quando você é sócio, você não pode ser MEI. Enfim, por conta de tudo que aconteceu na minha vida, eu tive que ter vários CNPJs, empresas e tal, e não podia, não tinha mais como eu ter medo de pagar imposto, não tinha mais como eu ter medo de repente, fazer um financiamento para um equipamento, para um apartamento, que vai servir de Airbnb ou coisas do tipo. Não tinha como, porque se eu queria crescer, eu precisava fazer contas, né? E aí eu comecei a ver, gente, rico pega o dinheiro do banco e ele faz mais dinheiro com aquilo. Ele não pega pra pagar conta, né? Ele pega pra fazer mais dinheiro. E eu comecei a aprender a fazer isso. Antes eu tinha medo de conta, medo de boleto, medo de dinheiro. Ainda mais no início, quando eu tive, né, meu primeiro MEI, eu tive muito medo de não dar conta daquele pagamento, do boleto, enfim. Justamente porque eu não sabia como ia ser o meu mês seguinte de faturamento. Se eu ia conseguir pagar o aluguel do lugar, entre outras coisas. Então aquilo me limitava muito. E você ter medo das contas te limita. Gente, hoje eu tenho que pagar contador mensalmente, pago advogados, né? Porque o tempo todo a gente precisa fazer contrato, então o contrato é feito por advogado. Enfim, tem toda uma equipe envolvida que envolve dinheiro, né? Então, se você tiver medo de boleto, você não vai conseguir chegar onde você quer, você não vai conseguir prosperar. Porque querendo ou não, tudo envolve boleto. Agora eu tô indo na academia, por exemplo. Se vocês viram meu vídeo da academia, vocês vão saber a bagatela que eu pago na academia. Independente se você tem academia em casa, já falei o motivo de um rico ir pra academia. Por que ele vai pra academia? Por exemplo, amanhã é feriado, depois de amanhã eu tenho pádel. Sábado eu tenho tênis. Então, todos esses esportes, essas coisas, tem um porquê, tem um networking, tem um motivo especial por trás. São estratégias que antes eu não tinha. Eu falaria, se eu tô fazendo tênis eu não preciso fazer pádel, por exemplo. Mas são grupos de pessoas diferentes, então eu vejo de uma forma diferente. Então, o valor que eu pago, né, por mês desses esportes é um investimento. Claro que também tem a questão da minha saúde, né? Mas fora isso, tem uma estratégia corporativa, empreendedora por trás, que antes eu não via dessa forma. Eu via como um gasto qualquer, um custo que eu não precisava ter. Então, gente, se você tem medo de pagar as coisas parceladas, você não vai conseguir ter o seu cashback, suas milhas, você não vai conseguir ter o investback, caso você seja cliente XP, ele tem esse retorno em investimentos. Você não vai ter os pontos para você trocar por itens. Você não vai ter muitas vantagens, salas VIPs, entre outras coisas que os próprios cartões te dão. Então, se você souber usar as contas, os boletos, ao seu favor, assim como eu dei o exemplo agora de clubes, academias, esportes específicos, o hipismo, que eu já fazia em outro estado quando eu morei em São Paulo, que agora eu moro no Paraná. Então, se você tem medo disso tudo, você não vai conseguir dar o passo adiante.